Apocalipse 2, a partir do 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e contam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Estamos falando sobre as cartas citadas no livro de Apocalipse. As cartas às 7 igrejas. E hoje vamos falar da quarta igreja, Tiatira. O tema da mensagem é bem interessante, meus irmãos. Tiatira, a igreja que ouvia o uivo da loba, mas não ouvia a voz do pastor. Muito interessante, hein? A igreja que ouvia o uivo da loba. No caso aqui, a loba era Jezabel, que estava ensinando e doutrinando a igreja ao pecado, mas não ouvia a voz do pastor. Então, a carta de Jesus a esta igreja, a igreja de Tiatira, é a mais extensa de todas, e é dirigida à menos importante das 7 cidades. Tiatira era diferente das outras cidades. Não era nenhum centro político, nem um centro cultural ou religioso. Mas Tiatira tinha uma importância. Era uma cidade comercial. E por causa da sua localização geográfica, por ali passava todo o intercâmbio comercial, que vinha da Europa para a Ásia ou vice-versa. Em Tiatira tinha várias associações comerciais. Lá produziu a lã, o linho, o bronze, a tinturaria. Na cidade havia muitos alfaiates, vendedores de púrpura. É bem provável que Lídia, a vendedora de púrpura, era da cidade de Tiatira. Então as pessoas estavam envolvidas com o comércio. As pessoas estavam envolvidas com essas associações comerciais. E não participar dessas associações significava perder dinheiro.
e até mesmo ir à falência. Cada associação tinha a sua divindade. Lá tinha a associação da lã, do linho, do bronze, a associação dos alfaiates de Tiatira, e cada associação tinha a sua divindade, tinha o seu Deus, e eles se reuniam constantemente, e nessas reuniões, essas reuniões eram regadas a banquetes, a comidas, que o apóstolo Paulo e também Jesus, aqui nesse contexto, dizem que eram comidas sacrificadas a ídolos. Então, nessas festas, havia idolatria, e havia também prostituição, muita prostituição, muito vício, muita licenciosidade. E aí o perigo da igreja que estava em Tiatira não vinha de fora. Nessa cidade não havia perseguição contra a igreja. Nós não vamos ver perseguição como na igreja de Esmirna, porque o perigo estava dentro da igreja. E às vezes o perigo que está dentro da igreja é maior do que aquele que vem de fora, porque aquele que vem de fora, você sabe, você se prepara. Mas quando o perigo está dentro, é perigoso, porque são pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que você convive diariamente, são pessoas que você confia. É aí que mora o perigo. Era este o perigo da cidade de Tiatira. Os cristãos da igreja também faziam parte das associações comerciais. Os cristãos da igreja também eram empresários. Eram autônomos, profissionais liberais e que faziam parte dessas associações. E o que eles tinham que fazer, então, diante dessas circunstâncias? Ceder às pressões da sociedade ou manter-se fiel a Cristo? Era uma escolha que eles tinham que fazer. Entrar no esquema da sociedade para não perder dinheiro, para não ir à falência, ou ser fiel a Jesus. Ser santo ou ser esperto? Eis a questão. Então eles estavam nesse dilema. Era essa a posição. E o perigo dos crentes sair da cooperativa implicava em perder a posição, implicava em perder dinheiro, perder prestígio, reputação, lucro financeiro. Por outro lado, se eles permanecessem nessas associações e nas festas das associações, significava negar a Jesus. E aí, diante desse dilema, fazer o quê? Então é neste contexto desta cidade, desse clima que está acontecendo, essa pressão social que a igreja está enfrentando, é nesse contexto que o ensino e o engano de Jezabel entra. Porque Jezabel vai dizer, olha, não tem problemas vocês participarem dessas festas, não é pecado. Afinal de contas, o trabalho de vocês são profissionais, vocês são empresários, vocês precisam estar no meio social, vocês precisam de prestígio social, vocês precisam do lucro financeiro. Não tem problema nenhum vocês comerem dessas comidas, não tem problema nenhum vocês beberem, não tem problema nenhum vocês se prostituírem, não é pecado. Era este o ensino que Jezabel estava dando para aquela igreja. Então, esse é o contexto e os perigos que a igreja está enfrentando. E aí no versículo 19, Jesus diz, conheço
as tuas obras e o teu amor, e a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança. Olha aí, a igreja tinha obras. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e tua perseverança. 5 virtudes desta igreja. Uma igreja boa, uma igreja poderosa, uma igreja em crescimento. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Aqui aquela visão da glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, estava funcionando para Tiatira. Jesus disse que as últimas obras, eram maiores do que as primeiras. Mas antes do Senhor censurar esta igreja e o pastor da igreja, porque essas cartas são dirigidas ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Antes do Senhor censurar, então, ele destaca essas qualidades da igreja. E o amor de Tiatira era maior do que antes. Porém, esse amor ainda não era perfeito. Vocês estão entendendo? A igreja tinha uma obra incansável. Era uma igreja evangelizadora. Socorria os necessitados. Ajudava os pobres. Fazia de tudo para expandir o reino de Deus. Uma igreja que estava pulsando o reino de Deus. Ela se erguia ali como exemplo para as demais igrejas. Era um exemplo de fé, de amor, de perseverança, de trabalho. Todavia, esse amor ainda não era perfeito. Esse amor ainda precisava ser perfeito. Qual era o problema de Tiatira? Você olha para uma igreja dessa, com essas qualidades, pô, essa é a melhor igreja. Eu vou para essa igreja. Uma igreja que tem amor no meio deles. Eles ajudam os necessitados. Eles evangelizam, eles trabalham. Essa igreja certamente está alegrando o coração de Deus. Será? Qual era a imperfeição da igreja de Tiatira? Por que a igreja em Tiatira, na visão de Jesus, não era perfeita? Podia ser na visão humana. Na visão das pessoas, essa igreja seria uma igreja perfeita. Mas como é que Jesus vê a igreja? Sua imperfeição estava no tolerar, no aderir, no condescender com o mal, no condescender com a injustiça. Aí eu mostro para vocês o que Paulo fala a respeito do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 6 e 7. Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Veja o que ele diz, que o amor não se alegra com a injustiça, e na cidade de Tiatira havia injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no versículo 4 ainda deste capítulo, voltando, ele diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, eles faziam isso. Eles sustentavam os pobres. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor. Qual é o amor? Qual o tipo de amor que Paulo está falando? É o amor perfeito, é o amor completo. Amor não é só trabalho. Amor a Deus não é só você trabalhar para Deus.
Mas o amor a Deus também é você defender a justiça, é defender a verdade, é defender a doutrina, não tolerar o pecado, não tolerar a maldade. Esse é o perfeito amor, o amor completo. Aí Paulo conclui: nada disso me aproveitaria. O amor que tolera o erro ainda desconhece o que é certo. É por isso que Deus não tolera o erro. É por isso que Deus não tolera o pecado. Porque Deus é amor, e amor perfeito. Eu amo meu filho. Hoje é dia das mães. Eu amo meu filho. Ele errou, mas eu não vou discipliná-lo porque eu o amo. Errado. Pelo contrário, Deus diz que Ele disciplina aqueles que Ele ama. Disciplina faz parte do perfeito amor. Não existe amor sem disciplina. O amor que tolera o erro, o amor que tolera a injustiça, ainda não sabe o que é o verdadeiro amor. Deus ama a igreja. Deus ama a igreja que faz o seu reino expandir. Deus amava esta igreja. Afinal de contas, esta igreja estava expandindo o reino de Deus na terra. Ok, mas Deus odiava o pecado de Jezabel. Deus odiava o pecado de uma dúzia ou mais de pessoas que estavam dentro daquela igreja. Porque o que Jezabel fazia e o que aquele grupo de pessoas faziam era abominação, era repugnante aos olhos de Deus. O amor pela igreja não encobre os seus erros. Deus nos ama, mas quando nós pecamos, Ele nos pune, porque Ele é justo. Então nós vemos aqui uma igreja pujante, uma igreja dedicada, mas que foi confrontada por Jesus para que se arrependesse. Mas tenho contra ti, versículo 20, mas tenho contra ti, Jesus tinha algo contra aquela igreja. Será que Ele tem algo contra nós? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel significa esposa de Baal. Esposa de Baal. Mulher, presta atenção, meus irmãos. Aqui nós matamos charada de muita coisa que está acontecendo na igreja. Mulher que se diz profetiza. Ela se dizia ser profetisa. Mas Jesus, o dono da igreja, diz que ela não é. Ela diz que é, mas Jesus diz que ela não é. Assim também como os apóstolos, aqueles que se denominam apóstolos, mas não são. Jesus sabe quem é. Jesus sabe quem é quem. Jesus nos conhece. Diz mulher que se diz profetiza. Ela ensina. Ela estava em destaque na igreja. Ela fazia parte da liderança daquela igreja. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Era isso que ela estava fazendo. Havia uma confusão naquela igreja. Porque o pastor pregava uma coisa e Jezabel vinha por trás e dizia: não tem problema. Pode fazer. E quando o pastor chamava a atenção, as pessoas diziam: mas olha, pastor, a pastora Jezabel disse que pode. A pastora Jezabel disse que não tem nada a ver, que eu posso pecar, e eu posso continuar servindo a Jesus. E meus irmãos, a voz de Jezabel tem mais autoridade na igreja do que a voz de Jesus? É por isso que em todas as cartas, no final, ele escreve, ele repete
repete esta frase e diz: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não ouça o que Jezabel diz às igrejas. Jesus disse que é para ouvir o Espírito e não a Jezabel. Então Tiatira era a igreja que ouvia a voz da loba, Jezabel, mas não ouvia a voz do Espírito, não ouvia a voz do pastor. Tem muita gente ouvindo o uivo de lobos, mas não querem ouvir a voz do pastor. São como os crentes de Tiatira. E nesses dias o que tem mais é lobos uivando dentro das igrejas. O que tem mais nesses dias são Jezabéis, achando que são profetisas, mas estão ali para levar o povo à ruína. Estão ali para levar o povo à destruição. E Deus está nos alertando, igreja. Quem é que você está ouvindo? Quem é que tem te aconselhado? Quem é o teu mentor? Quem é o teu pastor? Qual voz você tem seguido? De Jezabel, cuidado. Jezabel aqui ela representa um sistema dentro das igrejas. É o sistema do tudo pode e o sistema do não tem nada a ver. Nós estamos no século 21. Nós estamos sim no século 21. Mas Deus não está morto. Nós estamos sim no século 21. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então fala de uma mulher que era destaque na igreja e que subvertia a lealdade a Deus. Ela levava os crentes a serem desleais, insubmissos. Ela era promotora da rebelião dentro do corpo de Cristo. Então, Jezabel fazia parte de um falso sistema eclesiástico que incluía adoração de imagens. É isso que acontecia nas festas das sociedades comerciais. Venda de indulgências, desde aquela época já existia. E a absolvição de pecados, relações sexuais ilícitas, concedida por um sacerdote. Então é por isso que nesta carta Jesus se apresenta no versículo 18 como o Filho de Deus. Por quê? Porque foi o Filho de Deus que morreu na cruz por toda a humanidade. E agora ele estava sendo substituído por ídolos. Ele estava sendo substituído por criaturas, por imagens. Mais tarde ele seria substituído por Maria e pelas imagens da Igreja Católica. E aqui ele se apresenta como Filho de Deus, aquele que é digno de toda adoração. Só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos levar para Deus. Somente Jesus é redentor, é mediador, é advogado. Não existe mediadora, não existe corredentora, não existe advogada. Somente Jesus tem esses títulos. Esses títulos vêm do paganismo, vêm de Babilônia. Só Jesus é puro e verdadeiro, o resto tudo é imitação. Só Deus é Deus, o resto, como dizem os outros, é Baal. Então, dessa forma, Jezabel corrompia o povo de Deus. Não tem problema. Nós nos reunimos aqui, mas vocês podem ir lá na cooperativa adorar a divindade de lá. Vocês podem comer das comidas sacrificadas que são servidas lá. Você pode se prostituir, não tem problema. Você pode casar, manter relações sexuais antes do casamento. Você pode beber à vontade. Só não vai aprontar quando ficar bêbado. Mas pode beber à vontade. Você pode roubar.
Você pode fraudar. Esses eram os ensinos de Jezabel, corrompendo o povo de Deus, da mesma forma como ela fez, como a outra Jezabel fez no Antigo Testamento. Conhece a história de Jezabel? Ensinando imoralidade e idolatria para o povo. Jezabel foi uma princesa fenícia, sacerdotisa de Baal. Jezabel não é de Deus, é sacerdotisa de Baal, e estava no meio do povo de Deus. Ela se casou com um rei chamado Acabe, e aí nós vamos ver a inversão de valores, porque quem mandava no trono, quem se assentava no trono, quem mandava na nação não era Acabe, era Jezabel. Nós vemos esta figura controladora. Nós vimos a figura de Jezabel em casa. É ela quem manda no marido, é ela quem manda nos filhos. A família toda é controlada e manipulada por ela. Se tiver uma família na igreja e se tiver a Jezabel no meio, ela é que controla. Se a Jezabel sair da igreja, ela leva todo mundo com ela. É o espírito. É uma potestade demoníaca. Cuidado com Jezabel. Ela se intrometia nos assuntos reais da nação de Israel e também nos assuntos religiosos. Ela se colocava em posição de autoridade lá em Israel, e agora na igreja de Tiatira também, ela se colocava em posição de autoridade. Jesus diz: mulher que se diz profetiza. Ela não era, mas ela se colocava como autoridade. Aqui quem manda sou eu. Ela se autodenomina. Ela se autodenominava. Ela trouxe para dentro da nação de Israel. Não foi Acabe que trouxe, foi ela quem trouxe. Ela trouxe a idolatria, ela trouxe o paganismo, o culto pagão, a adoração a Baal. Trouxe também centenas de profetas. Jezabel nos lembra alguém da nossa nação que tem sustentado profetas. Muitos profetas da nossa nação também têm comido a mesa de Jezabel, numa cidade chamada Brasília. Ela trouxe então esses falsos profetas que comiam na mesa de Jezabel, ou seja, eram sustentadas pelo palácio. A nação pagava esses profetas, falsos profetas, para enganar o povo, para levar o povo à destruição, para levar a nação à destruição. Jezabel, ela mata homens de Deus, é matadora de profeta. Ela tentou matar o profeta Elias. Aí nós vemos para o Novo Testamento. Nos dias de Jesus, Jezabel matou João Batista. Aquela mulher era uma figura, era uma personagem representativa de Jezabel. Herodias, que botou a sua filha para dançar. Você vê que a prostituição está envolvida. Você vê que a comida sacrificada aos ídolos está envolvida. Você vê que a prostituição está envolvida dentro dos palácios. E por causa de Jezabel, João Batista perdeu a cabeça. Ela queria matar os profetas de Tiatira, se Jesus não alertasse o pastor. E nesses dias, ela tem matado muitas igrejas locais. Muitas igrejas têm morrido, porque Jezabel está no seu meio. Porque esse espírito e esse sistema está no meio da igreja. Os crentes estão pecando. E Jezabel tem também os Acabes, porque onde tem Jezabel tem Acabe. Os Acabes, eles são manipulados por Jezabel. Não tem nada a ver, não tem problema pecar. Não tem nada a ver. É o nada a ver. É o sistema do nada a ver. Aqui nessa igreja ela está relacionada com o culto religioso. Ela está envolvida com a falsa adoração.
ela está envolvida com falso serviço. Jezabel está dentro do diaconato. Jezabel está na música. Jezabel está no teatro. Jezabel está nos púlpitos. Jezabel está no comando das igrejas, levando a igreja à perdição. Ela promove a corrupção dentro da igreja. Ela promove a fofoca, a deslealdade, a insubmissão, a imoralidade. Naqueles dias, naquelas cidades, as religiões eram perversas. Eram religiões que tinham sua origem nas religiões babilônicas. Havia o culto fálico. As pessoas adoravam o falo do homem. Havia esses cultos imorais, a idolatria a falsos deuses. E Jezabel estava envolvida com isso. E a igreja tinha então que resistir e não tolerar Jezabel, não tolerar esse sistema, não tolerar esse espírito, não tolerar esta mentalidade. E aí Jesus vem, fala para o pastor: tenho contra ti, tu és bom, a tua igreja é boa, a tua igreja está crescendo, mas eu tenho uma coisa contra ti, porque tu está tolerando o pecado dentro da igreja. Tenho contra ti, porque tu toleras Jezabel. O que é tolerar? Significa consentir, permitir, deixar passar. Então o pastor, que era o anjo da igreja, ele não poderia consentir essas práticas, tolerar. Jesus estava dizendo para ele: você, pastor de Tiatira, você tem que ser intolerante com o pecado e com Jezabel. As coisas que nós mais temos ouvido nesses dias é intolerância. Esse pastor é intolerante. Pastor não pode ser intolerante. Pastor tem que ser amável. Pastor tem que ser politicamente correto. Ok, mas vamos para a palavra. O que é que Jesus diz? Tenho, porém, contra ti que tu toleras. Tu está sendo tolerante com o pecado. Nós não podemos tolerar pecados, meus irmãos. Jesus sabe de tudo. Jesus conhece a igreja. Então o papel do pastor é vigiar, para que haja pureza dentro do povo, no meio do povo. Haja pureza, santidade, justiça na igreja do Senhor. Versículo 21. Aí o Senhor já entra aqui com o juízo. Jesus vem com juízo a esta igreja. Ele vem com uma palavra de juízo. Versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. Primeiramente, Jezabel foi avisada. Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. O Senhor é justo, ele não vai punir sem antes avisar. Ele não vai punir a humanidade sem antes avisar. É por isso que a palavra está aqui conosco. É por isso que ele nos deixou a palavra. É um aviso. Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ei, quanto tempo Deus tem lhe dado para que você se arrependa? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela foi avisada. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus está dizendo, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela não quer se arrepender da sua insubmissão, da sua deslealdade, dessa vida que ela leva. Ela não quer se arrepender. Isso prova que tem resistência no coração de Jezabel, que tem rebelião no coração de Jezabel, porque Jesus está
está falando, está avisando para se arrepender, mas não quer se arrepender. Então ela é resistente. Isso prova que tem rebelião. E se tem rebelião, logo tem feitiçaria. Jezabel também está envolvida com pecados de feitiçaria, porque rebelião é a mesma coisa que feitiçaria. Isso está vivo nas igrejas. Muitos também não querem se arrepender. Muitos também não querem largar o pecado. Não querem largar a prostituição. E Deus está avisando. Deus vem avisando. Deus vem avisando. Aí o golpe fatal. Versículo 22. Farei que ela adoeça. Farei que ela adoeça. O que é isso? Quem é que vai fazer ela adoecer? É o diabo, é o demônio que vai fazer Jezabel adoecer? Sim ou não? Quem é que está dizendo que ela vai adoecer? Farei com que ela adoeça. O que é isso? Mão de Deus. Eu sempre ensino esta igreja, digo, não coloque a sua mão onde Deus já colocou a dele para trazer juízo. Não coloque a sua mão onde Deus já chegou e já colocou a dele, trazendo enfermidade por causa de pecado, trazendo enfermidade por causa de rebelião. Porque é igual Jezabel, ele ensina a pessoa, não quer se arrepender, então ele vai trazer juízo. E ele diz, farei que ela adoeça. Então, Deus já tocou. A pessoa está passando por uma situação difícil. Mas não é porque ela está sendo provada. É porque é a disciplina de Deus. Existe disciplina e existe castigo. A disciplina acontece para que haja arrependimento. Agora, quando não há arrependimento, Deus entra com castigo. Quando não há arrependimento, a disciplina não funcionou. E aí Deus entra com castigo. Ele está dizendo aqui que ele já tinha falado para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Agora ele está entrando com castigo, ele tocou agora. Muito cuidado. Muito cuidado. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Você vê que não era só Jezabel. Era um grupo de pessoas na igreja que foram influenciados pelo ensino de Jezabel. Jezabel, ela está indo para o fundo do poço. Ela está caminhando para o abismo, mas ela não está caminhando só. Há pessoas também que acompanham, porque Jezabel tem influência. Ela influencia o grupo. Então, aos que cometem adultério com ela é má influência, ela propaga a rebelião dentro da igreja. E os que estão com ela também pagarão. Só que o Senhor diz aos que cometem adultério com ela, se, uma condição, se não se arrependerem de suas práticas. Vê que aqui tem mais uma chance. Se não se arrependerem de suas práticas. Versículo 23. Matarei os filhos dela. Aqui pode ser filhos biológicos, filhos naturais ou filhos espirituais. Isso significa que ela é mãe espiritual de todos aqueles que seguem suas doutrinas libertinas. Ela é mãe, ela é mentora, ela é discipuladora, ela é pastora, ela tem um rebanho. Jezabel tem um rebanho que a segue. Só que esse rebanho não segue a Cristo. Esse rebanho segue Jezabel. Aquilo que ela sofrer, os seus seguidores também seguirão, se não se arrependerem. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações. Olha o que ele está dizendo. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. São palavras de juízo.
darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, um dos motivos da disciplina de Deus é castigar os culpados. Ele diz: matarei. Deus mata. Deus mata. Deus é amor, mas Deus é justiça. Nesse caso, Jesus promete matar as pessoas que praticaram a idolatria e estão praticando a prostituição, caso não se arrependerem. A morte de alguns serviria de alerta para outros. A disciplina é para alertar os outros, para que também não caiam no mesmo erro, para que não façam a mesma coisa. Porque se eles não se arrependessem, eles colheriam o que eles plantaram. Isso é sério. Se você não gosta do que você está colhendo hoje, olhe para trás e veja o que foi plantado. O que você está colhendo hoje foi aquilo que você plantou no passado. Preste atenção. Veja o que você está semeando agora, hoje, porque é isso que você vai colher no futuro. Você está colhendo hoje o que você plantou no passado, só que no futuro você vai colher o que você está plantando hoje. Então preste atenção o que você tem semeado, preste atenção o que você tem plantado, porque Deus examina a semente. Jesus sabe qual a semente que está sendo semeada. Na versão da Bíblia de Jerusalém, esse versículo diz que ele esquadrinha os rins. É isso mesmo, ele esquadrinha os rins. No corpo espiritual, os rins, eles representam a sede do caráter e dos instintos. Significa que Jesus, ele sonda o nosso caráter. Ele examina o caráter da igreja. Ele examina os instintos mais profundos de cada um de nós. O coração é a sede do pensamento. Ele examina, ele esquadrinha o nosso pensamento. Ele examina o nosso caráter e esquadrinha o nosso pensamento. É por isso também que nesta igreja ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra no mais profundo da alma, que penetra no mais profundo do espírito do homem, que faz um raio-x e sabe o que tem lá dentro. Ele se apresenta para essa igreja dessa forma. Tudo isso, olhos de fogo, pés reluzentes, são instrumentos de juízo. Aqui nós notamos, veja bem, veja que a severidade de Deus vai aumentando com o crescimento da apostasia no meio da igreja. Quando nós começamos na carta de Éfeso, nós vimos que Jesus fazia o quê? Segurava o quê? Os líderes em suas mãos e passeava no meio da igreja, animava a igreja para voltar ao primeiro amor. Isso ele fez com Éfeso. Mas depois em Pérgamo, as coisas já começam a mudar. Ele tem a espada e ele vai usá-la como juízo. E agora em Tiatira, sinais de julgamento, olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Então você vê que vai aumentando então a severidade de Deus, de acordo com o que aumenta a apostasia no meio da igreja. Versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, a todos quanto não têm esta doutrina, que não andavam nos ensinamentos de Jezabel, e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não parei. Aos demais, quem são esses demais que ele está falando?
Então, no meio de toda aquela apostasia, no meio de todo aquele pecado, havia um grupo de pessoas, que eu acredito que esse grupo era maior, ou talvez não. Um grupo de irmãos dentro da igreja, que eram verdadeiramente santos. Irmãos que estavam comprometidos com Deus, estavam comprometidos com a verdade, com a lealdade, com a submissão, com a obediência, com a responsabilidade. Eram pessoas leais a Deus e aos seus pastores, que não estavam comprometidos, que estavam livres desse sistema apóstata. E eles são chamados no livro de Apocalipse de os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que permanecem fiéis à doutrina. São os defensores, os guardiões da doutrina, os guardiões da palavra de Deus. E Jesus os conhece e os trata de maneira diferente. Meu querido, você é um remanescente? Onde estão esses remanescentes? Esses detentores da verdade, esses que andam na verdade, estes que seguem a justiça, que obedecem, que amam verdadeiramente a Deus em tudo, cujo amor é perfeito, cujo amor não há imperfeição. Aqueles que o pastor convoca, eles estão presentes. Aquele que o pastor dá uma missão, ele diz: missão dada é missão cumprida. Esses são remanescentes. Haviam esses dentro da igreja em Tiatira, porque os outros, os demais, os faltosos, eles sofrerão juízo. Por quê? Porque estão seguindo doutrinas de demônios. Jesus chama esta doutrina apóstata de profundezas de Satanás. É doutrina de demônios. O que eles faziam era doutrina de demônios. Coisas que estão presentes hoje dentro das igrejas. Aquilo que a igreja, que parte da igreja achava normal, não tem nada a ver. Jesus era contra esse. Versículo 25, mas conservai, Jesus disse para os remanescentes, mas conservai o que tendes até que eu venha. O que você é e o que você faz para Deus, Jesus está dizendo: continue a fazer. Aquele que está em pé, veja que não caia. Aquele que se limpa, limpe-se mais ainda. Mas aquele que se suje, continue na sujeira. Mas conservai o que tendes até que eu venha. O que vai acontecer quando ele vier? O que é que esta igreja tem recebido de Deus? O que é que você tem recebido de Deus? Aquilo que você tem recebido de Deus, Ele está dizendo para você permanecer nisso. Para você permanecer fiel a isso. Até quando? Até que Ele venha. Permaneça fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Conserve, mantenha em bom estado, não perca os valores, os princípios, os ensinamentos que Deus tem te dado. Permaneça fiel. Porque se você assim o fizer, você será um vencedor em Jesus. Amém? Versículo 26, ao vencedor e ao que continuar, aquele que não parar, mas aquele que perseverar, ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, continuar nas obras dele até o fim, que foi o que Jesus prometeu. Jesus prometeu duas coisas. Tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele dividiu com a igreja, ou seja, aquilo que é dele passa a ser também meu, passa a ser da igreja, porque o que ele ganhou do Pai, ele compartilha com a igreja. E o que é isso? Darei autoridade sobre as nações.
Mateus capítulo 28, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele está dizendo: ao que vencer, eu darei toda autoridade sobre as nações. Aleluia! Nós receberemos a autoridade do Senhor. Darei autoridade sobre as nações, governará com cetro de ferro. O Senhor nos dará governo, pastoreio, símbolo do seu governo poderoso. Amém? Versículo 28, também lhe darei a estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. É isso mesmo, Ele nos dará Ele mesmo, porque Ele é a nossa estrela da manhã. Estes séculos são chamados os séculos das trevas, os séculos negros. O mal tem se intensificado, a iniquidade tem se multiplicado, o mundo está em trevas. Jesus, porém, se apresenta como a resplandecente estrela da manhã. Quanto mais escuro, mais a luz aparece, mais a luz brilha. Por isso, quanto mais ruim o mundo estiver, mais próximo estará a volta de Jesus. Ele está próximo. É promessa. Para aquele que andar na luz, para aquele que andar na verdade, para aquele que estiver livre das doutrinas de Jezabel, porque Jezabel está ligada à doutrina de espíritos enganadores, e a doutrina de espíritos enganadores, a doutrina de demônios, está ligada à nova era, a preparação para a chegada do Maitreya, a chegada do anticristo, do governo do anticristo, e será baseado exatamente no erro, na devassidão, na depravação e na aberração moral. Então Jezabel está ligado a ensinos de demônios, a doutrinas de demônios. E são potestades de espírito de controle, de espíritos dominadores, de espíritos manipuladores. O mundo está sendo preparado para esta nova era. O anticristo está sendo preparado para a operação do erro, para a manipulação de líderes, para a manipulação de massas, induzindo-os à orgia, ao engano, à mentira, à prostituição e à rebeldia. Jezabel, ela não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo da oportunidade que Jesus deu para ela. Jezabel pisou no sangue que foi derramado pelo Cordeiro de Deus, que poderia purificá-la, que poderia levá-la ao arrependimento e consequentemente à salvação, mas ela não quis se arrepender. Por isso, a sentença de morte. Todos os que seguem a doutrina de Jezabel, se não se arrependerem, certamente não escaparão do juízo de Deus. Nós vivemos no mundo controlado por este pensamento, controlado por estes princípios. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. O apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, sofismas, falácias, pensamentos, ideias, conceitos que têm destruído a mente do povo. Essas muralhas precisam cair, precisam ruir, precisam vir abaixo.
As muralhas do ateísmo, as muralhas do secularismo, do humanismo, do mundanismo, precisam ruir.